Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou pular um pouco a fila, porque eu tinha feito um roteiro que eu estava querendo seguir sobre temas que eu havia separado anteriormente para seguir uma sequência. Eu senti a necessidade de pular um pouco essa fila porque algumas pessoas sabem que eu criei um grupo no WhatsApp para auxiliar algumas mulheres durante o emagrecimento para me ajudar a manter estimulada também. Foi uma estratégia que eu encontrei de me manter motivada constantemente e tem me feito muito bem, tem feito bem para elas e eu estou muito feliz com o resultado. E o que eu percebi lá no grupo é que a maioria das pessoas sabem teoricamente como tem que montar um prato saudável, mas não fazem noção do que são proteína, carboidrato. Então eu senti essa necessidade de trazer esse vídeo hoje. Hoje eu vou ensinar para vocês como compor um prato saudável, mas melhor do que isso, eu vou ensinar o que são proteínas, carboidratos e qual a sua importância no nosso corpo. Nós sabemos que para ter um prato saudável, nós devemos ter 50% de verduras e vegetais, 25% de proteína e 25% de carboidrato. E hoje eu vou ensinar para vocês o que são proteínas e carboidratos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as proteínas. Muito se vê falar sobre proteína hoje em dia. E eu creio que seja devido à sua importância no nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina, gente. E uma máquina precisa de combustível para funcionar. Então, proteínas e carboidratos são basicamente esses combustíveis. As proteínas, elas fornecem energia sim para o nosso corpo. Só que a função principal dela não é fazer o nosso corpo funcionar. A principal função das proteínas são estruturar os tecidos do corpo humano. Pele, músculo, unhas. Então a função da proteína é manter esses tecidos saudáveis. Mas onde é possível a gente encontrar esse tipo de proteína? Eu expliquei o que é, para que serve, mas onde que eu encontro? Existem duas fontes de proteínas. Existem as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. A maior fonte de proteína, ela vem de origem animal. Mas existem algumas pessoas que são veganas e não consomem nada de origem animal e elas também precisam das proteínas no corpo, então elas usam as proteínas de origem vegetal. Então, quais são essas proteínas de origem animal? Ovos, leite, peixe, carne, frango, tudo isso são proteínas de origem animal. E as proteínas de origem vegetal são castanhas, quinoa, feijão, soja, grão de bico, são infinidades de possibilidades. Mas como eu falei, a maior fonte de proteína vem de origem animal. Algumas pessoas que praticam atividade física de alta intensidade fazem uso de suplementação de proteína, além da proteína que já é ingerida normalmente na alimentação. Mas por quê? Como eu falei, ela ajuda na estruturação dos tecidos. E a pessoa que ela faz musculação, ela quer desenvolver um pouco mais a musculatura, então ela faz uma suplementação baseada com cálculos precisos, individuais, para que ela tenha melhor resultado no ganho de massa muscular. Então vamos lá falar agora sobre carboidratos. Gente, o carboidrato, nossa, existe tanta coisa que eu vejo falando sobre carboidrato que às vezes a gente fica revoltado, sabe? Gente, não dá pra simplesmente viver sem carboidrato. Se você não come, se você não come carboidrato, o seu corpo vai retirar a energia das proteínas e você vai ficar sem massa muscular e sem estruturação dos seus tecidos. Então não tem como viver sem carboidrato. Tem muita gente que fala, para emagrecer não pode comer carboidrato. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio.
E com carboidrato é da mesma forma, porque se você come carboidrato em excesso, ele vai pegar a quantidade que o corpo precisa, usar como energia para o corpo funcionar, para os seus órgãos funcionar, para o seu cérebro funcionar bem, e o que for resto, ele vai armazenar em forma de gordura. Aí onde acontece de ter o acúmulo de gordura corporal. Então, pode comer carboidrato, sim, mas com moderação. Agora eu vou explicar. Já acabei me antecipando, né? Mas a função dos carboidratos são manter o nosso corpo funcionando. É o principal combustível dessa máquina, que é o corpo humano. É como se fosse a gasolina do carro ou da moto. Sem o carboidrato, simplesmente o nosso corpo entra em colapso. Vai dando pane no sistema. Começa a tontura, porque o cérebro começa a dar sinal de alerta, dor de cabeça, tremedeira, desmaio. Nosso corpo simplesmente manda sinais de alerta quando está faltando energia, assim como o carro acende a luz vermelha quando está faltando combustível. Então, o carboidrato ela tem essa função de manter o nosso corpo funcionando. Ele tem a função de gerar energia para o nosso corpo funcionar. Falar sobre carboidrato é um pouco mais complexo do que falar sobre as proteínas. Por quê? Existe carboidrato bom, carboidrato ruim, carboidratos de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico, carboidratos complexos e não complexos. Então, é muito mais complicado falar sobre carboidratos. Mas eu tentei resumir da melhor forma para vocês. Carboidratos complexos são os integrais, são aqueles tipos de grãos, de farinhas que vão ajudar no funcionamento do seu corpo, que não vai disparar um pico glicêmico no seu corpo. O pico glicêmico quer dizer que não vai dar um pico de açúcar no seu sangue, entendeu? Vai ser um carboidrato que ao invés de fazer mal, vai fazer bem. Mas mesmo esses carboidratos complexos, que são bons, eles têm que ser ingeridos em moderada quantidade, porque mesmo eles sendo bons para o nosso corpo, se ingerido em grande quantidade, ainda assim vai exceder e vai ser armazenado em forma de gordura no nosso corpo. Eu fiz uma lista um pouco grande, então eu vou ler para vocês do que são carboidratos, porque lá no grupo às vezes eu falo assim, gente, o prato de vocês tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, e abuse das saladas, e falo também a quantidade de verduras, e abuse das saladas, né? E aí quando eu vejo a foto, tá lá, batata e arroz junto, ou abóbora e batata doce. Aí eu falo, gente, mas é só uma fonte de carboidrato por prato, para não ultrapassar a quantidade, senão aí a gente não emagrece, aí vai ser armazenado em forma de gordura e a gente vai continuar engordando. Então eu preparei essa lista para você que tem dificuldade de saber o que são carboidratos, para você saber como compor um prato saudável. Então vamos lá. Os primeiros da lista são massas, bolos, pães, biscoitos, tudo que é feito com qualquer tipo de farinha são carboidratos. Arroz integral ou arroz branco, cereais integrais como milho, aveia, quinoa, amaranto, cevada, batata inglesa, batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame, mel, tapioca, ervilha, feijão de todos os tipos, independente da cor do feijão, soja, grão de bico, semente, nozes, frutas secas, castanhas, amendoins e amêndoas. Lembrando que as frutas secas, ela tem muito mais carboidrato do que a fruta natural. Porque a fruta seca, ela passa por um processamento onde o açúcar da fruta vai ser mais concentrado. Então, ela tem muito mais carboidrato do que a fruta comum. Então, quem usa a fruta seca na intenção de substituir o doce, é melhor você comer a fruta natural mesmo, porque a fruta seca contém muito mais açúcar, porque eu não sei se eu falei, mas o carboidrato ele é transformado em açúcar no nosso sangue e em gordura também. Então, continuando, todos os tipos de frutas, banana, maçã, pêssego, frutas vermelhas, todos os tipos de frutas contêm carboidrato, por isso que não pode exagerar também nas frutas.
todos os tipos de vegetais e folhas verdes. Também contém carboidrato, mas é uma quantidade muito pequena. É tanto que é permitido comer uma quantidade muito maior de vegetais. Todos os legumes, como brócolis, cenoura, vagem, abobrinha, alcachofra, tomate, por isso também que tem uma quantidade definida para você comer por prato de vegetais. Pipoca, linhaça. Então, gente, quase tudo tem carboidrato. Então, por isso que tudo tem que ter um limite. Resumindo, carboidratos, proteínas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Mas se não utilizados, ou melhor, se não ingeridos da maneira correta, eles podem sim ser prejudiciais, ainda que tenham sido as melhores escolhas. Como eu falei, existem carboidratos ruins com carboidratos bons. Mesmo que você escolha os carboidratos bons, mesmo que você só coma verduras e frutas, se você ultrapassa a quantidade, ainda assim é prejudicial para o nosso corpo. Então, gente, eu espero que tenha dado para entender. Se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma coisa meio confusa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Quem é do grupo do WhatsApp pode me perguntar lá no grupo que eu vou responder e até mesmo no Instagram. Pode mandar em direct que eu também vou ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Aqui vem eu preparei um vídeo falando sobre a persistência, então não deixe de assistir. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa conhecer mais sobre esse assunto. A minha intenção, como eu falei, não é ganhar mais seguidores, mas é importante para a pessoa que produz esse tipo de conteúdo saber se vocês estão gostando ou não. Então, curta, não só assista, curta esse vídeo, deixe seu comentário e seu apoio, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.